Olá pessoal, eu sou Márcia Baraldi e vim aqui mostrar para vocês que é possível a gente quiltar. Vou dar todas as dicas para vocês de como fazer um quilting bem lindo no seu trabalho de patchwork. Esse trabalho de quilting é trabalhoso, mas não é difícil. É uma coisa gostosa de fazer se você tiver a técnica adequada. Então eu vou desvendar todos esses segredos para você fazer com prazer na sua casa, na sua máquina doméstica. Você vai ver que é capaz e que vai valorizar muito o seu trabalho. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar o ambiente. E o grande segredo está em a gente preparar a máquina num local adequado. Então nós vamos fazer o quê? A primeira coisa é você embutir a sua máquina em uma mesa. Pode ser uma mesa de máquina de costura, uma mesinha pequena, simples, mas embutir. Você embutindo a sua máquina numa mesa de costura, você vai ter uma superfície plana e adequada para o quilting. Isso vai liberar a sua altura, você vai conseguir trabalhar com esse ângulo aqui de 90 graus, com bastante leveza. Vai facilitar muito. Não precisa ser uma mesa grande, porque quando você for fazer um trabalho grande, pode colocar mesas atrás, mesas ao lado. Pode quiltar colchas numa máquina doméstica. É perfeitamente capaz. Bom, se a gente conseguir embutir a nossa máquina numa mesa, a gente já vai ter uma superfície maior. Aí a gente vai fazer o que mais na nossa máquina para deixar ela bem certinha? Essa máquina precisa estar sempre limpa e adequada. Olha no manual da sua máquina como que faz a manutenção dela. Tem máquinas que a gente precisa lubrificar, tem máquinas que não pode lubrificar. Fique atenta. Passa um pincelzinho ali na caixinha de bobina, aspira quando você passar com o aspirador por perto dela, deixa ela bem limpinha sempre. Depois, trocar as agulhas. É de fundamental importância a gente ter agulhas novas para quiltar. Existem agulhas próprias para quilting, que estão disponíveis em dois tamanhos no mercado, no tamanho 11 e no tamanho 14. Né? Elas são ótimas para a gente fazer o quilting. Porém, se você não tiver a agulha de quilting, você pode usar a agulha convencional, mas sempre agulhas novas. Uma agulha, ela vai durar mais ou menos 6 a 8 horas de quilting, mais ou menos, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Trocamos a nossa agulha, estamos com ela limpinha, arrumadinha. Tudo bem, vamos trocar o pezinho da máquina. Na sua máquina, você vem com o suporte da sapata e a sapatinha, tá lá embutida. Vamos lá com a sua maquininha, com a sua chavinha, tira o seu calcador e coloca o pezinho de quilting. É bem simples de colocar, não tem como errar, tá? É aqui no encaixe, ó, você encaixa ele aqui e tá aqui. Bom, existem vários pés de quilting disponíveis no mercado. Existe o pezinho aberto de metal, redondinho, quadradinho, tá vendo? Existe o fechadinho, olha lá. Existe o de plástico, existe vários. O que é importante você observar no pezinho de quilting? Não é o formato dele, e sim se quando você colocar na sua máquina de costura, ele fica com um espaço disponível para você fazer esse movimento com leveza. Como que você vai testar? A gente vai abaixar a sapata e levantar a agulha. Então aí você vai saber se esse pezinho é adequado para a sua máquina. Quando que ele não é adequado? Quando ele fica preso, quando ele prende o trabalho. Quando você vai puxar, ele está amarrado, então ele dá uma franzida, assim, você não consegue trazer o trabalho com leveza. Esse não é o pezinho adequado, tá? Então procure observar, sempre lembrando, levanta a agulha e abaixa a sapata. Você vai ter a altura certinha dele. Bom, o que mais que a gente pode fazer para preparar, para deixar a nossa máquina adequada? Abaixar os dentinhos. Tem máquina que a gente vê aqui, ó, que esses dentinhos a gente pode abaixar, né?
que é o tamanho do ponto que você vai costurar. No quilt, a gente não precisa disso aqui, a gente precisa dele livremente. Então, você pode ou abaixa o dentinho, ou você pode também colocar no tamanho de ponto número 0, tá? Bom, o que mais que eu posso fazer para diminuir esse atrito? Caso você não tenha essa plaquinha é uma plaquinha de teflon muito boa, que ela deixa a base bem lisinha, principalmente se a máquina está embutida, ele abrange mais uma parte da mesa assim. Então você tem um espaço bem bom para trabalhar aqui. Mas se você não tem essa plaquinha, não tem problema. Você pode colocar até mesmo uma fitinha adesiva ali, né? Pega uma fita adesiva, isola os dentinhos e vai ficar tudo bem aqui, ó. Tá vendo? Só colocar ali, ele já vai diminuir o atrito. Não vai ficar pegando aqui no seu trabalho. Bom, existem umas plaquinhas que a gente pode colocar na máquina de costura para isolar esse dente. Mas muitas vezes, quando a gente põe essa plaquinha, o que acontece? Diminui o espaço entre a base da máquina e o seu sanduíche aqui, ó. E aí isso aqui fica um degrau e aí ele fica amarrando. Então, eu não recomendo você colocar aquela plaquinha caso você não tenha essa disponibilidade de espaço assim, tá? Bom, trocamos a nossa sapatinha, colocamos uma base bem lisinha, né? Então, deixou ela bem lisinha. Se não tiver a plaquinha, também pode colocar talco na mesa, lustramóveis, silicone. Deixa ela bem lisinha. A mesa tem que estar bem lisa. A máquina também, né? Uma outra coisa que eu tenho aqui, que eu coloco aqui na máquina, que é muito legal, é um suporte que a gente vai colocar um reservatório de silicone. Silicone de máquina de costura, silicone de bordadeira. Então, aqui dentro, ó, vai o silicone daquelas máquinas de bordadeira, que você pode comprar em qualquer loja de máquina que vende máquina de costura, né? E passa a linha aqui, ó, sem tensão nenhuma nesses dentinhos. Ele tem um ímã aqui embaixo, mas se não der para você grudar o ímã, porque a nossa máquina é de plástico, o que eu fiz aqui? Colei uma moedinha, que aí a moedinha vai isolar, olha lá, ó, e vai grudar o seu reservatório. Se você não tiver esse reservatório, também tem uma outra forma, né? Aquela forma que a vovó fazia, que é pegar o tubo de silicone e colocar direto no cone. Também funciona. Dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que estar sempre colocando silicone, mas funciona, vai funcionar também, tá? Então, enfim, são facilitadores isso daqui. Tudo que eu tô falando para vocês são materiais que facilitam o quiltado. Então, a gente pode ou não usar. Se você não quiser usar, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também vai ser possível. Bom, colocamos o silicone, trocamos a agulha, trocamos sapata, colocamos uma base bem lisinha. Então, agora a gente vai começar a quiltar, né? Para a gente começar a quiltar, a gente vai colocar... Nesse momento, eu não vou explicar muito sobre linha para não me aprofundar muito. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre linhas, tá? Mas eu coloquei uma linha aqui, que é aquela linha de bordar, né? Que é a linha normal que eu costumo usar no quilt. Então, no momento da preparação da máquina, o que mais que a gente precisa saber? A gente precisa saber que, para quiltar, a gente precisa ter uma bobina com a linha bem presa. Não adianta a gente encher a bobina e ela ficar fofinha aqui. Ela tem que fazer o caminho certinho que está indicando aqui nessa máquina. Tá vendo aqui que essa máquina indica que a gente passa por aqui, olha, e dá uma volta inteira aqui no tensor e vai para lá? Pode dar mais uma voltinha. Dá mais uma voltinha que ela vai ficar bem presinha. E na hora de encher a bobina, sua bobina vai ficar com bastante tensão. Tá vendo? Vamos lá.
Você pode até segurar a bobina, a linha, mas sempre antes de passar. Entre o tensor e a bobina não pode ter nenhuma interferência. Sabe aquela mania da gente ficar enchendo a bobina assim, ó? Para quiltar não funciona. A gente precisa sim ter ela cheinha, bem justinha, tá? Então ela vai ficar bem firme. Depois você pode passar assim a unha aqui nela, olha. E ela você vai ver que ela prendeu bem, não tá fofa. Se ela ficar fofa, ela dá aquelas emboladas dentro da caixa de bobina, tá? Bom, enchemos a nossa bobina, tá com tudo certinho. Então agora a gente vai começar a quiltar, tá bom? Então agora nós já preparamos a nossa máquina. Já enchemos a bobina, colocamos silicone, colocamos um deslizante, tá tudo certo, né? O que tá faltando pra gente? Nos preparar para trabalhar. E o muito importante, gente, é que a gente tenha uma luva na palma da mão. É muito importante porque o quilting vai dar leveza para você quando a gente tiver essa base deslizante, né? A base da máquina deslizando, bem deslizando bastante e a mão com muita aderência. Essas luvas aqui eu desenvolvi especialmente para a gente quiltar. Mas pode ser qualquer luva, pode ser até uma outra luva, desde que ela te dê muita aderência na mão. Essa daqui eu acho ótimo porque você pode trabalhar, trocar linha, trocar agulha, fazer tudo com ela na mão. Você não precisa ficar tira, põe e tal. Mas se não tiver essa, pode ser outra também. Importante que você tenha muita aderência nas suas mãos para trabalhar. Por quê? Você vai ter um movimento leve aqui, ó. Você tá com a base da sua mesa, da sua máquina toda lisinha e aderindo com a aderência na mão, quando fizer assim, ó, o ponto vai sair todo redondinho, equilibrado, vai ser tudo de bom, vai ser muito mais fácil, tá? Nos preparamos e preparamos a nossa máquina. Agora nós temos que preparar o nosso trabalho, né? Como que a gente vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui com um paninho, mas você pode fazer isso já com o seu trabalhinho de patchwork, tá? Para a gente treinar, a gente pode fazer num tecidinho. Bom, primeira coisa, a gente precisa, para fazer o sanduíche, do tecido de fundo, né? Então, olha só. O tecido de fundo, ele vai estar sobre a sua mesa, bem direitinho. Caso você precise emendar esse teu tecido de fundo, olha só, tá aqui, direitinho. Colocou o tecidinho de fundo, bem passado, lisinho. Se você precisar emendar o tecido de fundo, você pode emendar e abrir a costura para não ter problema de ficar nenhum degrauzinho atrás. Tem que ficar perfeitinho. Bom, só que se eu faço uma costura com uma margem muito pequena, ou seja, com a margem que a gente está acostumado a fazer, pode ser que ela dê uma dobradinha na hora de colocar a fibra. Então, só nesse caso, quando eu vou emendar o tecido de fundo do trabalho, eu faço uma costura com uma emenda um pouquinho maior. Uns 2 centímetros no máximo, 1,5 centímetros, tá vendo? Por quê? Aí ele vai ficar bem certinho. Você passa a costura aberta e olha só, no fundo ele vai ficar imperceptível, bem certinho. Tudo certo? Preparamos o nosso fundo, vamos colocar nossa fibra aqui. Como que vai ser a nossa fibra? Para trabalho pequeno é muito fácil. Você pega a sua fibra e coloca aqui, né? Maravilha, colocou ali, tá tudo certo. Mas num trabalho maior, a gente tem uma dificuldade que é, quando você põe a fibra, aqui embaixo dá uma prega aqui, né? Daquela dobradinha aqui embaixo. E é terrível, porque depois na hora de quiltar vai ficar prega. Para evitar esse tipo de problema, na hora de você montar o seu sanduíche, faça assim, ó. Dobre a sua fibra em 4. Posicione no centro do seu sanduíche e vai abrindo bem devagar. Olha só. Não tem problema, você vai ter o seu fundo
bem retinho. Bom, e se eu precisar emendar a minha fibra para aproveitamento, ou porque o trabalho é muito grande e não dá a largura da fibra, enfim, às vezes a gente precisa emendar essa fibra. No momento de emendar a fibra, você tem algumas opções que eu quero mostrar para vocês. A gente tem a opção de emendar a mão ou a máquina. Mas de qualquer forma, a gente nunca vai sobrepor a fibra. A gente sempre vai colocar ela uma do ladinho da outra assim, ó, bem certinho. Coloca uma ao lado da outra e você pode fazer o zigue-zague maior e mais largo que você tiver. Vai ficar quase que imperceptível. Ela tem que ficar muito certinha assim. Quando a emenda, né, o pedaço de fibra que você está emendando é pequeno, tudo bem. Quando ele é um pouco maior, pode acontecer de dar uma franzidinha assim, ó. Caso dê essa franzidinha, gente, não adianta querer emendar, não adianta querer dar um tapinha aqui para resolver, porque ele vai te dar problema depois. Então, o ideal é você corta, refaz toda a emenda. Tem uma outra opção que a gente pode fazer para emendar a fibra que fica perfeito, que é tipo um curativo, uma emenda fibra que a gente tem. É uma beleza, que é com ferro. Então você coloca esse emenda fibra, que é feito da própria fibra, é uma colinha feita da própria fibra, tá vendo? Bem fininha. Então coloca aqui sobre a fibra, uma do ladinho da outra. Passa o ferro, ela gruda e deixa a fibra assim, ó. Bem justo, ó, tá vendo? Você nem percebe que ela tá aqui. Na hora de costurar, você nem percebe, não dá nenhum problema de aderência, de ficar dura, nada. Ela fica bem gostosa. São essas as opções que a gente tem para emendar a nossa fibra. Bom, estamos com a nossa fibra bem certinha. Então, agora a gente vai colocar o nosso trabalhinho de pet. Mesma coisa, para evitar que ele dê aquela franzida, a gente vai dobrar o trabalhinho em 4 e posicioná-lo no centro do sanduíche, né? Vai posicioná-lo aqui e vai abrindo aos pouquinhos, ó. Coloca aqui e a gente vai abrir aos pouquinhos, que ele vai ficar bem certinho. Eu particularmente não gosto de cola, eu só uso na hora de prender o meu sanduíche ou o alfinete ou a pistolinha de alinhavo. O alfinete que eu uso é esse alfinete aqui, o alfinete próprio para quilters, que é o alfinete barrigudinho, tá vendo? Mas por que ele tem que ser barrigudo? Por que ele não pode ser esse retinho aqui? Vocês podem observar o seguinte, que quando a gente tem um trabalho de patchwork, se a gente tirar 1 milímetro de cada costura, o que vai acontecer lá no final? Vai dar 3 centímetros de diferença. Então, a gente precisa sempre de trabalhar com precisão. O alfinete plano, se a gente colocar em 3 camadas, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer uma barriguinha aqui. Por isso que as americanas resolveram inventar esse alfinete barrigudo. Ele coloca ela aqui, ó, e ele fica planinho, porque a barriguinha fica dentro da fibra. Então não vai te dar nenhuma diferença. Eu uso ele para trabalhos grandes. Quando eu vou trabalhar com um trabalho muito grande, eu uso ele. Quando eu vou trabalhar com trabalhos menores, aí eu uso a minha pistolinha de alinhavo, que é uma pistolinha muito semelhante àquela pistola de etiquetagem. Qual que é a diferença dela? Essa pistola, ela não rasga o tecido. Ela tem uma pontinha aqui, que é uma ponta bola, não é uma ponta de faca. Então, ela entra na cerda do tecido, abrindo a cerda, sem rasgar. E você coloca e prende com esse espaço de 7 milímetros, 5 ou 7 milímetros, que é essa etiquetinha. É muito fácil de usar, muito prático,
né? A gente tem a opção de ir fazendo, caso aconteça da agulha pegar nesse plástico, não quebra a agulha, o que acontece com o alfinete. Com o alfinete a gente tem que tomar mais cuidado, mas eu costumo tirar mesmo assim, né? Na hora que eu vou costurando, eu vou tirando as etiquetinhas para não ficar tudo para tirar no final. Preparamos nosso sanduíche? Vamos começar nosso primeiro exercício? É agora então, tá certo? Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber na hora de fazer um quilting é que quilting não é uma escrita, é uma costura. Então a gente tem que ficar muito atento que tem alguns exercícios que são ótimos para a gente treinar, mas a gente sempre tem que treinar na vertical. Por quê? Quando a gente faz o quilting na horizontal, a gente tem o limite da máquina aqui, do braço da máquina. Isso daqui é um grande limitador. Todo mundo fala que não consegue quiltar na máquina doméstica porque esse espaço é pequeno. Mas se você conseguiu costurar uma colcha numa máquina doméstica, você consegue sim fazer o quilting na máquina doméstica. Por quê? Você costurou a sua máquina, a sua colcha ou o seu trabalho, que seja, o tempo todo na vertical. Porque a máquina só vai para frente e para trás. Na hora de quiltar, você quer quiltá-la na horizontal. Aí você tem o problema, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, os nossos primeiros exercícios nós já vamos fazer todos na vertical. Porque a gente não tem limite nem atrás e nem na frente da máquina de costura. Tá? Então, olha só, o primeiro exercício que eu gosto muito de passar é esse aqui. É um exercício que a gente vai trabalhar as curvas. Então, é um exercício que a gente sai fazendo isso daqui. Tá? Faz as curvas e faz umas retas, que não precisa ser muito reta não, porque reta a máquina faz sozinha. O que a gente vai fazer aqui é testar o tamanho do ponto e a velocidade da máquina. Então, olha só, eu vou testar a curva e vou testar tamanho do ponto e velocidade da máquina. Vamos fazer esse primeiro exercício, tá? Depois eu vou explicar o próximo. Vamos lá. Vamos iniciar da seguinte forma. Seguro a linha de cima, sempre do centro do seu trabalho, tá? Eu dividi esse daqui em 6, porque eu vou fazer 6 exercícios aqui nesse sanduíche. Risquei em 6 partes. Vou começar pelo do centro, sempre. Seguro a linha de cima e vou pescar a linha de baixo. Como? Aqui, né? Na máquina aqui, ela vai fazer isso daqui, ó. E vem. Quando você tentar pescar e ver que tá muito duro, é porque, na verdade, você não levantou a agulha suficiente. Se a gente não levantar a agulha suficiente, a linha de baixo não vem. Então, se ela está presa, levanta mais a agulha que ela vem. Segura as duas linhas juntinhas e nós vamos fazer isso aqui, ó. 2 para lá, 2 para cá. Um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. A gente já arrematou o início da costura. E vamos cortar essa linha para ela não ficar atrapalhando. Se você já arrematou aqui, não tem necessidade dela ficar te incomodando. Bom, vamos em seguida. Vou fazer o exercício e vou sentindo. Teste a velocidade da máquina, vê se é mais fácil fazer com ela mais veloz ou mais devagar. Mas observe o seguinte, que quando a gente vai muito rápido na máquina e muito devagar na mão, o pontinho fica muito miudinho, olha lá. Agora, se eu for muito rápido na mão, olha lá o tamanho do ponto, fica muito grande. Por isso que é importante esse exercício de vai e volta, não é para ficar uma costura reta. É para você sentir qual é a velocidade ideal para você fazer o seu quiltado. Normalmente, uma velocidade mais acelerada
na máquina é um pouco mais fácil de você controlar, mas cada um tem o seu ritmo. Então, olha só. Vamos fazer as curvinhas e finalizou aqui. Na hora de finalizar, mesma coisa. Vou 2 para lá, 2 para cá. Observe aqui, ó. Na hora de finalizar, 2 para lá, 2 para cá. Então, eu fiz como o retrocesso da máquina, só que eu fiz com as mãos. Vim aqui e já corto essa linha de cima aqui, tá? Cortei. Cortei a linha de cima. Tem uma linha presa lá embaixo, né? A linha da bobina tá lá. Eu vou voltar aqui e vou pescar essa linha de baixo novamente. Sabe por quê? Quando eu pesco a linha de baixo, o nozinho do acabamento vai para dentro da fibra. Ó, eu dou uma puxadinha, ele vem para dentro. Aí eu posso cortar isso daqui, que o acabamento vai ficar perfeitinho aqui atrás. Não vai dar nenhuma diferença, nenhum carocinho, nada. Então, nada daquele negócio de ficar colocando linha para dentro, nada. No começo pode até não ficar tão perfeito, mas assim que você pegar o jeito, você vai ver o quanto é fácil e prático essa forma de iniciar e de finalizar o teu quilt. Vamos lá? Segundo exercício, então. No segundo exercício, nós vamos trabalhar com o movimento de rotação. Movimento de rotação. E sempre eu estou falando que é na vertical. Então, nós vamos começar o movimento de rotação assim, ó. O que vai acontecer? Como nós estamos num processo de aprendizagem, muitas vezes, no momento que nós estamos fazendo esse exercício aqui, às vezes dá um branco. E aí você começa a fazer ele assim, ó, espelhado. Vocês já viram que criança, quando começa a ler e a escrever, a ser alfabetizada, também é um processo novo de aprendizagem. E ela começa a desenhar o 4 assim, o 3 assim, espelhado. É um novo processo de aprendizagem que a mente enxerga dessa forma. Então, não se preocupe, se o teu desenho sair espelhado, não tem problema, pode continuar. O que eu quero que você treine nesse momento é o movimento de rotação, que é o movimento principal do quilt. Rotação, curva e velocidade da máquina. Vai dar certo. Vamos lá? Bom, vou virar o meu sanduíche agora e vou recomeçar aqui, que agora eu quero preencher esse outro quadro aqui. Pesco a linha de baixo para cima, seguro ela aqui, juntinho e vamos lá. 2 para lá, 2 para cá e vou começar a fazer o meu movimento de rotação. Já vou parar, cortar essa linha para ela não ficar me incomodando. A gente não pode ter nada incomodando na hora de fazer o... E vamos em frente, até terminar esse quadro todo. Isso vai te ajudar muito a deixar o seu movimento de rotação bem lindo, com os pontos uniformes e ele bem redondinho. Se não sair redondinho no começo, não tem problema, é normal, gente. A gente vai treinar sempre na vertical, tá vendo? Ó, o movimento de rotação, mas a gente tá fazendo as linhas todas na vertical. E vamos finalizar aqui, 2 para lá, 2 para cá. Finalizou, vem aqui, corto a linha de cima, vou pescar a linha de baixo. E vou puxar a linha de baixo aqui, cortei aqui. Maravilha, terminei meu segundo exercício. O terceiro exercício, a gente vai fazer... começar a dominar melhor o nosso movimento de rotação. Então, vai ser um movimento grande e um pequeno. Então, olha só,
É o L grande e o L pequeno, L grande, L pequeno. Muita gente já apelidou esse movimento de lelê, né? Porque se você ler esse movimento, ele está na horizontal, lê, lê, lê. Bom, mas nós não vamos fazer na horizontal. Ai, Márcia, mas eu não consigo memorizar, entender como que eu vou verticalizar esse movimento aqui no seu sanduíche. Não tem problema, sabe o que você pode fazer? Uma opção é você pegar a sua canetinha temporária e desenhar no próprio trabalho, no próprio desenho aqui. Mas você não vai desenhar todos, vai fazer uns 2 aqui só. Bom, e não vai tentar também passar exatamente em cima. Você vai fazer o quê? Só para tua mente se apropriar desse movimento na vertical. Então, olha lá, vou pescar aqui a linha de baixo, vou começar. Mas se não sair bem em cima, ó, não tem problema, ele só serviu de base para você. Depois que você fez 1 ou 2, olha lá, já vai começar a sair com mais naturalidade o seu movimento. Sua mente já conseguiu entender que é facinho de colocar ele ali. Sempre tirando esses fiozinhos daqui para não ficar te atrapalhando, tá bom? Bom, vou finalizar esse daqui e depois você pode treinar mais, tá? Encerramos esse daqui, corto, venho aqui, pesco. Isso daqui é meio chatinho de pegar o jeito, mas depois que a gente pega o jeito, a gente não quer mais. É muito bom, não quer mais fazer de outra forma. Bom, outros exercícios que eu posso mostrar para vocês e que eu quero que vocês treinem, tá? Vamos lá. Um exercício que é muito comum, mas não é o mais fácil, é na hora da gente fazer o nosso quilting, fazer o labirinto, ou o caminho do bêbado, ou o caminho perdido. Cada um chama de um jeito esse desenho. Cada região que eu vou tem um nome diferente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Lá em Florianópolis, inclusive, chamam de ossinho de cachorro. Olha só o que é. É esse movimento aqui, ó. E realmente tem alguns pontos que se a gente fizer assim, ele vai parecer um ossinho de cachorro. O que é o tal do ossinho? É isso aqui, ó. Quando a gente desenha um ossinho de cachorro, não é isso aqui? É essa parte aqui, ó. Esse é um movimento muito usado no quilt, muito. E aí a gente pode formar o labirinto. Só que o labirinto, como eu costumo chamar, ele é muito particular, porque ele tem que ter uma distância equivalente em todos eles aqui. Além de ele ter essa distância equivalente, ele não pode ter ponto, então ele não pode ter canto. Esse labirinto, ele não pode um monte de coisa, meu Deus, é o risco do que não pode, né? Porque não pode fazer canto, ele não pode passar perto demais e longe demais, ele não pode voltar lá para terminar um pedaço que faltou, não pode cruzar, meu Deus, não pode fazer nada. Como que eu vou fazer então para fazer um preenchimento quando eu quiser fazer um quilting bem lindo no meu trabalho? Bom, se esse daqui eu não posso nada, se eu treinei bem os outros, eu posso fazer um outro tipo, que é muito legal. Um jeito de trabalhar é com movimento de rotação. Esse é bem gostoso de fazer. É um Ezinho para cima, um Ezinho para baixo. Um para cima, para baixo, para cima, para baixo. Olha só, ele é gostoso de fazer. Treina um pouquinho no papel primeiro e depois você pode fazer no seu paninho. Vamos lá treinar um pouquinho no paninho, tá? Pescar a linha de baixo para cima, não vamos esquecer disso, hein? Pescamos a linha de baixo para cima, 2 para lá, 2 para cá e já vamos sair quiltando.
para cima, um para baixo. E a gente vai fazendo um preenchimento, olha só, bem aleatório. Ele vai ficar bem lindo. Mas se você não consegue ainda ter uma noção de distância e fazer esse quilting bem tranquilo assim, a gente tem um outro risco que é muito gostoso. É o que eu mais gosto. Parece ser o mais difícil, mas é um dos mais fáceis, sabia? Olha só como que ele vai funcionar. A gente vai fazer umas flores, decorar o espaço com umas flores bem lindas. Como que eu vou fazer? Assim, ó. O movimento de rotação não é isso daqui, um Ezinho para cima, que eu posso fazer tanto para baixo, quanto para um lado, quanto para outro lado. Então, o que eu vou fazer para montar um risco? Vou fazer um Ezinho para cima e um Ezinho para baixo juntinho, que pode ser visto também como um 8, né? Quando a gente desenha o 8, não é isso aqui, ó? Então, agora eu vou fazer o 8 e vou fazer mais uma pontinha aqui. E vou sair fazendo o quilt. Olha só, um Ezinho para cima, um para baixo, um para frente. Um para cima, um para baixo, um para frente. Um para cima, um para baixo, um para frente. Tá, agora vocês já perceberam que uma hora eu saí por um lado, outra hora eu saí por outro lado, olha só. Né? Cada hora eu posso sair de um lado. Eu vou sair por trás aqui, ó. Um para um lado, outro para o outro para frente. Mas ficou um espaço vazio nessa região. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui. Tá, mas como é que você vai fazer agora? Eu posso emendar aqui, olha só. Esse risco ele é legal porque a gente pode simplesmente ir montando e passando por cima, emendando um no outro, olha só. Se eu esqueci em algum lugar, não tem problema, ó. Dá para mim ir preenchendo e fazendo várias florzinhas. Esse risco também é muito legal quando a gente tem uma área muito grande para fazer um quilt. Aí a gente pode colocar da seguinte forma, um Ezinho para cima, para baixo, um para frente e fazer um eco. Olha só, fazer outra parte por cima. Olha que bonito que ele fica. Para cima, para lá, para cá, ó. Ele vai preenchendo tudo. Gente, é uma delícia de fazer esse quilt. E você vê que é capaz. Você vê que você consegue fazer um quilt na sua própria peça. É mágico, olha só. Como você pode dar aquela paradinha para pensar, é muito mais fácil. O problema dos outros riscos de preenchimento é que você tem que sair quiltando e não pode parar para pensar. Tem que ir embora, ir embora, ir embora. E não dá para pensar e tem que manter o mesmo tamanho, não pode ter canto, pode passar por cima. Não dá nem para respirar, de tão rápido que a gente tem que fazer. Então aquela coisa, aquela tensão. Não, faz com calma, faz uma florzinha de cada vez. Quer ver? Vamos lá. Pescar a linha de baixo, vamos lá, de novo. E vou fazer 2 para lá, 2 para cá. Vou dar uma paradinha, vou cortar essa linha. E olha só. Um para um lado, outro para o outro, outro para frente. Fica falando, não tem problema. Fala sozinha, em casa, tá tudo certo. Vão te chamar meio de louca, não tem problema. Você tá feliz, né? Vamos lá, ó. Estamos emendando. Ah, eu tenho um espaço maior para fazer o quilt? Então vai lá, ó, e volta, faz o eco, faz ele bem por cima de novo. Olha só como ele vai ficando bonito. Tá
vendo como é fácil? 2 para lá, 2 para cá e vou finalizar esse daqui. Veja só. A gente fez aqui os primeiros exercícios, certo? Esses exercícios, eles marcaram muito bem para você 3 movimentos básicos do quilting, que é o movimento de rotação, o de curva, que pode ser chamado de ossinho de cachorro ou com o nome que você quiser. E eu quero também fixar um exercício com um vai e o volta. Vai e volta é um exercício que é interessante a gente fazer. Só com esses 3 movimentos básicos, nós vamos fazer várias barras. Já. Quer ver? Vamos treinar o vai e volta? O vai e volta a gente pode treinar com uma estrelinha, né? Vamos treinar aqui, ó. Vai e volta, sobe, desce. Vem para o centro de novo, ó. E pode ir para frente, ó. Esse também é legal, que você pode passar por cima, né? Ó, pode sair por onde você quiser, pode voltar lá, ó. Dá para fazer bastante coisa. Vamos treinar porque nós vamos usar esse vai e volta lá na nossa barra. 2 para lá, 2 para cá e vou para lá. Sempre paro com a agulha baixada para ele não escorregar, tá? Vem para cá, vai e volta. E vamos fazer essas estrelinhas aqui. Terminamos de fazer umas estrelinhas só para treinar. Se não deu para passar bem em cima, também não tem problema, tá? É só para a gente treinar o movimento. Vamos nos aceitar também. Ó, arrematei, vou cortar aqui. Busca o de baixo e vamos finalizar. Tudo certo? Já está apta para a gente começar a próxima etapa, que são as barras finas, tá bom? O que são as barras? São aqueles espaços no patchwork que a gente tem que preencher com algum desenho para dar bastante leveza e movimento nos seus trabalhos. Vai valorizar muito mais o seu trabalho com uma barra bem desenhada. Dessa forma, vamos lá. Eu falei que a gente tinha 3 movimentos básicos, que a gente ia trabalhar com o ossinho de cachorro, com o ezinho, né, que é o movimento de rotação, e o vai e volta. A gente tem que, primeiro de tudo, primeira coisa, é aceitar o nosso movimento. O que é aceitar o nosso movimento? É ver o quilting como um movimento e não como uma cópia. Então, se você vê um desenho bonito, você tem que olhar como ele foi feito e não tentar copiar exatamente o desenho dele. Como que eu quero exemplificar isso para você? Veja bem, se está escrito aqui, ó, Márcia, por exemplo, e eu tentar copiar Márcia, ao invés de escrever Márcia, ele vai ficar todo fragmentado o meu desenho. Por quê? Porque eu estou tentando copiar exatamente como está. Então, acaba ficando todo tremido. Ah, não é assim, é assim. Não acaba ficando assim? Como letra de criança, né? Quando tenta imitar a letra da mãe e do pai lá na assinatura da prova, é a mesma coisa. Então, a gente vai procurar imitar o movimento e não o desenho. Olha outro exemplo. Eu posso fazer uma barra só com o ezinho para cima e o ezinho para baixo. Olha só que linda que fica.
Mas tem gente que não consegue fazer assim, tem gente que faz ela bem magrinha. Também funciona. Outros saem com ela muito gordinha, ó. Todas elas vão ficar bonitas. Tem gente que faz mais juntinha, tem gente que faz mais separado, desde que você siga um padrão. Quilting, a beleza do quilting está na sequência e no padrão. Então, você aceitando o seu movimento, ele não tem como ficar feio, vai ficar muito bonito. Olha um outro exemplo. Essa barra aqui, você imagina um círculo e esse círculo eu vou passar sobre ele, vir até o centro, olha só, e sair. Esse é o movimento da minha barra. Ah, mas eu não consigo passar por cima. Tudo bem, então você pode aceitar o seu movimento e sair pelo ladinho, ó. Também não vai ficar bonitinha? Ah, mas eu não consigo fazer essa pontinha, eu só consigo fazer redondinho. Tudo bem, olha só. Todas elas ficam bonitinhas, ó. E todas elas, o movimento é o mesmo. É um círculo que eu passo aqui por cima e vou até o centro e saio. Posso dar uma voltinha a mais. Mas o que vai dar beleza para essas barras é o padrão e a sequência, tá? Então, a gente vai ter que aceitar o nosso movimento. Vamos lá. Umas barras muito gostosas de treinar são as barrinhas assim. Por exemplo, esse de cima, um para cima e um para baixo. Treina primeiro no seu papelzinho para ter bem noção do que vai fazer. Tem um outro que é clássico, que é um Ezinho para cima e uma volta, um Ezinho para baixo. Um para cima, uma volta, um E para baixo. Um para cima, uma volta, um E para baixo. Um outro que a gente pode fazer, um Ezinho para cima, uma volta, um para baixo, uma volta. Olha só. São movimentos bem suaves e sequenciais. A gente pode também começar a, tudo com movimento de rotação, imaginar uns pontinhos. Então, eu imaginei que nesse Ezinho tem 3 pontinhos em cima dele. E sobre esses pontinhos eu vou fazer um Ezinho de cabeça para baixo. Olha só. Ezinho para cima, 1, 2, 3, Ezinho para baixo. Ezinho para cima, 1, 2, 3, Ezinho para baixo. Fica uma graça uma barrinha assim. Outro muito interessante é aquele que a gente já fez lá no nosso preenchimento, muito gostoso de fazer, o oitinho com uma partezinha para frente. Olha só. Só que a gente vai ter que fazer com o vai e volta da estrelinha. Olha só que legal que fica, tá? Vou mostrar para vocês agora na máquina. Quando a gente vai treinar, a gente vai riscar nosso sanduíche, ou a gente já vai ter ele todo riscadinho, né? Pra gente ter um limite. É muito importante a gente ter esse limite, tá? Vamos lá. Olha só. Eu prefiro começar de baixo para cima, mas você pode começar por onde você achar melhor. Puxo aqui, vou fazer a minha florzinha. 2 para lá, 2 para cá, vou começar então. Um oitinho e um Ezinho para frente. Vai e volta. Tá vendo como é fácil? Olha só. E por que eu tenho esse Ezinho entre um desenho e outro? Porque é um movimento de rotação, vocês vão ver que é um movimento que a gente usa tanto que já faz sem pensar. E aí, quando ele está entre um desenho e outro, tem um espaço para a mente parar e pensar para o próximo desenho, posicionando a agulha no lugar bem certinho. Certo?
Encerrei aqui, vamos lá. Agora vamos lá. Essas barras que eu mostrei para vocês são barrinhas finas. A gente pode fazer outros desenhos só com movimento de rotação, de ossinho e o vai e volta, tudo em barrinhas. Olha só uma outra muito legal. Se você não conseguir fazer, lembra sempre daquela dica de faz primeiro um na caneta, olha só para sua mente se posicionar e depois faz o resto tudo. Então vamos lá, fiz algumas marcações, sempre lembrando que a gente não precisa fazer o quilting exatamente onde foi desenhado, a gente pode fazer só seguindo o movimento dela, certo? Olha lá. Muito gostoso de fazer esse desenho. Dois para lá, dois para cá, vou arrematar. Bom, agora o que eu vou mostrar para vocês? Tem uma série de desenhos aí que eu quero que vocês deem uma olhadinha e tentem fazer, sempre observando o movimento dele e não exatamente o risco, tá? Lembra disso, ó? Então aqui você vai ter uma série de exercícios para você poder treinar melhor o seu quilting. Vou passar também algumas barras mais largas. O que são barras largas? São aquelas barras que você precisa de um espaço maior para quiltar. Eu chamo de barras largas quando você precisa de mais costura, quando você pode colocar mais costura. Tanto faz barra fina ou barra larga para esses desenhos. Só que se você colocar um desenho com muita costura numa barra fininha, ele vai ficar muito socadinho. Então a gente pega e coloca esses desenhos maiores em barras maiores, que tem mais costura, tá? Bom, vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro a gente vai no papel, vamos lá, treinar no papel direitinho para saber como que a gente vai fazer. Essa nossa florzinha, que é a básica, né, que é um oitinho e uma pontinha para frente, que vai e volta aqui, ó. A gente pode fazer ela maior fazendo um eco nela. Ótimo, ficou bem legal. E ó, ezinho e vamos lá em frente, né? Fiz o eco. Mas existe também a possibilidade da gente já começar a misturar os nossos movimentos. Como? Veja só, essa mesma flor eu posso fazê-la assim, vai e volta, e misturar aqui nesses movimentos o ossinho de cachorro. Olha ele aqui, ó. Veja só, vai e volta, e a segunda pétala eu coloco um ossinho de cachorro. Ah, mas eu não estou feliz com ela ainda. Então, a gente pode colocar o movimento de rotação. Olha só que legal. Só com 3 movimentos você já fez vários desenhos diferentes. Ah, eu não quero só um movimento de rotação. Quero mais de um, quero 2. Quero misturar o ossinho com o outro. Então, vamos lá. Sempre lembrando que a gente vai ter que primeiro treinar no papel e depois ir para a máquina. Quando a gente for para a máquina, a gente tem que ir com o desenho planejado e dominado na mente, para sentar e costurar, sem se preocupar com mais nada, tá certo? Bom, não sei como que eu vou fazer? Faço um desenhinho lá e vou em frente. Essa florzinha é muito legal, vou passar para vocês e depois eu vou passar mais um movimento que é mágico, delicioso de fazer. Vamos lá com a florzinha, de várias formas, né? Com várias pétalas diferentes. Só com os 3 movimentos a gente vai poder trabalhar
dá para fazer várias barras diferentes. Vai e volta, olha lá. Aqui nessa eu vou fazer o ossinho. Nessa daqui eu vou fazer de rotação. Eu não misturo muito a barra não, eu sempre coloco uma só. Nessa daqui eu estou misturando para vocês acompanharem cada uma delas e virem como que a gente pode ir fazendo, né? Olha lá. Esse daqui eu vou colocar 2 rotações. E nesse daqui eu só vou colocar o eco. Todas elas ficam bem lindinhas, bem clássicas, são desenhos bem simples e lindos, que você se sente realmente capaz de fazer o seu quilt. Quero mostrar para vocês mais uma barra que todo mundo adora fazer. Sabe qual é? É a borboleta. Essa borboleta faz um sucesso, é muito gostosa e fácil. A gente vai usar o tal dos pontinhos imaginários. Então veja só. Os pontinhos imaginários, eu vou imaginar o número 5 do dado. Sabe lá no dado que a gente tem os pontinhos assim? Esse é o básico da borboleta. Então, a gente vai sair do centro desse número 5 e vamos fazer o oitinho de novo. Olha ele aí outra vez. Ó, movimento de rotação, um para lá e um para cá. E aí eu vou fazer o eco de um lado e do outro lado. Olha só que graça que fica. Imagina o número 5 do dado e de novo, ó. Pode ser maior, pode ser menor. Pode fazer do tamanho que for melhor para sua peça. E você pode também fazer alguma coisa com a anteninha, né? Pode colocar ela aqui, ó, e pode até seguir, ó, o desenho e colocar uma anteninha nela. Bom, agora a sugestão. Nada de ficar treinando, gente, em paninho. Se a gente vai treinar em paninho, a gente vai pegar um paninho de má qualidade, um tecido de má qualidade, a fibra de má qualidade e vai ficar uma caca. Você também não vai se empenhar tanto para fazer o seu trabalho e não vai ficar bom. Eu sugiro sempre que você pegue um tecido listado, tá? Esse daqui é um tecido de lençol listado, mais simples impossível. E vai treinar suas barrinhas. O treino é que vai te dar a perfeição. Então, comece a treinar sempre na vertical. Façam desenhos, façam trabalhos que vocês trabalhem com barrinhas. Olha só que legal esse daqui. É uma sugestão, fica para você dar de presente, vender, doar, fazer alguma coisa e você vai estar treinando. Como que você vai trabalhar aqui? Um tecido de qualidade, esse aqui é um 400 fios, tecido de lençol 400 fios, chama percal 400 fios, com listas. As listas são muito sutis, é o brilho e fosco, brilhoso e fosco. Tem de várias cores, tá? Dá para fazer manta de sofá, manta de bebê, dá para fazer almofadas, dá para fazer vários trabalhos. Esse daqui, olha, é só uma amostrinha, só com movimento circular e já deu certo. Ó, dá para fazer um travesseirinho aqui, você não vai fazer isso pensando em jogar fora, você vai pensar fazer pensando em usar. Então você vai se empenhar mais e vai ficar muito legal. Bom, o que é um tecido de qualidade
uma manta de qualidade. O tecido eu já te falei aqui. Aqui eu coloquei uma flanela atrás, então ficou mais que gostoso ainda, né? Ficou tecido frente e verso, olha só. Podia ter trabalhado com uma outro tipo de linha, né? Então vamos falar um pouquinho sobre linha e sobre mantas para a gente saber como escolher melhor. Bom, vamos lá. As mantas que eu sugiro para quem está iniciando, que são fáceis de quiltar, é a manta Jade 200, quando você quer um trabalho mais espesso, mais grossinho, ou a âmbar 100, que é uma manta de algodão bem fininha. A gente tem hoje em dia uma série de mantas diferentes, muitas, olha só. Todas essas mantas, elas têm qualidade, mas acontece que cada uma é indicada para um trabalho diferente. A gente tem que focar em alguma coisa, não dá para eu explicar uma por uma aqui. Então, qual que é mais fácil da gente fazer o quilt quando está começando? Âmbar 100, que é a fininha, ou a Jade 200. Não é que as outras não tenham qualidade, todas elas têm, mas a gente tem que saber aplicar. Quem está começando, usa essas que são as mantas coringas, vocês não vão errar. Não vai dar trabalho para quiltar e vai ser muito bom, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre linhas agora. Eu quero falar um pouquinho, porque linha é um assunto que pode fazer o teu trabalho ficar muito lindo, tá? Eu adoro trabalhar com a linha trilobal. Hoje em dia, a maioria das quilters do mundo todo usa a linha trilobal para quiltar. Não estou falando só a nível de Brasil. Por que a linha trilobal? Linha trilobal é linha de bordar. E o número mais conhecido é o número 120, que é a mais fininha que tem. O número da linha, quanto maior, mais fino ele é. A linha 120, lembra da linha 10 de pipa, que é uma linha bem grossa para a gente empinar a pipa? Pois então, para você não esquecer mais, a linha 10 é a grossa. E quanto maior o número, mais fininha ela é. A 120 ela é ótima para fazer esses desenhos que a gente vai e volta. Porque a gente passa por cima mais de uma vez e não fica grosseiro, ele vai ficar leve o teu desenho, não vai ficar aquela coisa dura, grossa, né? Por isso que a gente usa linha fina para o quilt. Quando você vai fazer um quilting mais distanciado, dá para a gente usar uma linha 90, que também é uma linha linda. Olha só que linha linda essa. Todas elas está escrito lá, bordado, tá vendo? É linha de bordar, né? Essa daqui também é uma linha de bordar, tem cone pequenininho, tem cone maiorzinho, olha só. Tem várias formas. Elas têm esse brilho bem bonito. Essas daqui são de poliéster. Ah, mas não é de algodão? Veio evoluindo o quilting com o tempo, você pode sim trabalhar com a de algodão. Mas eu prefiro usar a poliéster e hoje a maioria das quilters do mundo todo usa essa. Se você tiver um trabalho específico para usar algodão, pode usar também. Qual que é o segredo da linha? Usar a mesma linha em cima e embaixo, sempre, tá? Por que a gente vai usar a mesma linha em cima e embaixo? Caso tenha algum desvio de tensão na sua máquina, você não vai prejudicar o seu trabalho, não vai aparecer, tá? Bom, e quando eu uso uma linha matizada, por exemplo, impossível nessas linhas multicores a gente usar a mesma linha em cima e embaixo. A gente pode até usar, só que não vai casar nunca, né? Azul com azul, amarelo com amarelo, não vai dar. Então a gente vai escolher um tom que exista na linha para colocar na bobina. Então essa vai na agulha e uma dessas daqui vai na bobina. Qual cor que eu vou usar? A que combina com o topo. Sempre com o topo do trabalho, com o seu trabalho de patchwork. É lá que a linha tem que fazer a diferença. Então, se eu tenho um trabalho que predomina o rosa, eu coloco uma linha matizada para quiltar, mesmo que o fundo seja verde, amarelo, branco, você vai usar o rosa na bobina. Caso ela suba, não vai prejudicar o teu trabalho, tá certo? Esse é o segredo da gente usar uma linha adequada. Bom, e as linhas metalizadas? Vocês podem ver que os meus trabalhos, todos que vocês viram aí, todos têm um pouquinho de linha metalizada. Amo trabalhar com essas linhas, são tudo de bom. Vocês podem olhar que elas têm um brilho muito diferenciado, né?
essas daqui são linhas metalizadas e essas as holográficas. Tem um brilho 3D que é divino. Como que eu posso usar essas linhas sem ficar quebrando toda hora? Todo mundo tem uma dificuldade tremenda de usá-las. Como que você vai usar? O segredo para trabalhar com essa linha metalizada é você usar a agulha adequada. A agulha para fio metalizado. Essa é a agulha que você precisa usar, tá? Qual o diferencial dessa agulha? Não sei se você vai conseguir enxergar, mas se você pegar ao vivo, você vai ver que o tamanho do olho dela é muito maior. E é isso que faz com que ela não quebre. Então, olha só, quando for usar uma linha metalizada, coloca a agulha para fio metalizado, diminui a tensão da máquina, porque a linha metalizada, ela tem uma flexibilidade maior, então ela é meio que elástica assim, ela trabalha um pouquinho. Então, diminua a tensão da máquina, né? Então, aqui está no 3, eu vou colocar no 2,5 para trabalhar com ela. E vou colocar na bobina uma cor que se assemelha a ela, mas da linha de bordar e não a linha metalizada. Se ela é um dourado, eu posso colocar o dourado da linha de bordar. Sempre a linha de bordar na bobina e a linha especial na agulha, tá? Vai dar para vocês fazerem trabalhos maravilhosos com essas linhas. Então agora nós vamos ver uma outra forma de fazer o quilt. Até então nós fizemos os quilts com algumas marcações só, mas sempre muito livre. Treinamos ali no papel e depois fomos lá para a máquina. Agora existe uma outra forma que a gente pode fazer. Se você está meio inseguro de trabalhar com ela, assim, sem uma marcação, a gente pode marcar. Ou às vezes o teu trabalho pede um desenho específico. Por exemplo, esse daqui. Esse aqui foi um trabalhinho que é só o centro e uma barrinha em volta. Tá vendo? Não tem nada aqui. Para um quartinho e tal. Bom, eu queria desenhar um anjo aqui. Então, eu comprei um stencil, que são esses moldes, tá vendo? No formato de um anjo e coloquei aqui. Desenhei o anjo e fui quiltei o desenho todo e ele ficou dessa forma. Ficou muito bonitinho tudo. Só que esse stencil é um stencil temático. Então eu só usei para fazer esse painelzinho, usei para fazer umas capas de cadeira de Natal e nunca mais eu usei. Então é um stencil que é muito difícil da gente usar. Nesse caso a gente pode pegar esse desenho de livros, de revistas, não vale a pena a gente ter um stencil desse daqui. Mas vale a pena a gente ter esses stencils clássicos, né? Tipo esse daqui, é um stencil clássico que todo mundo adora usar. E a gente também pode usar e abusar dele. Como que é usar e abusar de um stencil? A gente não precisa sempre usar esse stencil como um coração. Eu posso visualizar esse stencil só como uma pluma, olha só que lindo que ele fica. Posso usá-lo também só como um formato de um triângulo. Posso usá-lo só com essa parte. Então, a gente pode usar e abusar do stencil. Esse tipo de stencil aqui, ele é muito bom, porque ele é muito versátil. Olha só, ele tem 3 desenhos diferentes aqui, muito fácil de trabalhar. Posso trabalhar ele como canto, como um vaso, ignorar esse daqui. Posso trabalhar como um triângulo, blocos de triângulo. Posso usar de várias formas. Então, esse tipo de stencil é muito válido. Esses 2 stencil aqui são muito interessantes porque eles trabalham, olha, os 2 são quadrados, né? Bom, eu posso trabalhar tanto assim, posso desenhá-los assim, posso tirar essas 2 pontas, fica um bloco retangular, posso tirar metade, vai ficar um triângulo, então eu posso usá-los de várias formas. Só que a diferença básica entre eles é que esse daqui não é linha contínua, eu tenho que ir e voltar costurando nele. Então é mais difícil de fazer. Então a gente vai usar esse daqui, que é um stencil que é linha contínua, é muito mais fácil de trabalhar. Quando vocês forem escolher stencil para trabalhar, escolham esses, ó, que a gente vai e volta sem precisar passar na costura por cima. Normalmente tem um moldezinho aqui falando como você começa e como você finaliza.
sequencialmente. Qual que é o segredo dele? A gente vai trabalhar assim. A gente coloca o stencil na peça e desenha ele todo. Quando eu estiver desenhando, eu já vou pensando qual o caminho que eu vou fazer na hora da costura. Por quê? Para na hora que for costurar, não ter que ficar pensando aonde que eu vou quiltar. Outra coisa muito importante é que quando a gente desenha esse stencil, ele fica com uma série de falhas, porque todo molde ele tem essas falhas, né? Para poder firmar aqui no acetato. Então, importante que a hora que você termina de desenhar, você também preencha esses espaços que ficaram, porque aí a sua mente não precisa parar e pensar para onde ela vai. Olha só, e você já vai de novo se apropriando mentalmente de qual desenho que você vai fazer. Bom, stencil tem mais um segredinho. Na hora de quiltar, ele não é um caseado, ele é stencil. Então você vai iniciar o trabalho e não precisa passar exatamente em cima da linha. Você precisa sim identificar o desenho e seguir o movimento, tá? Ele vai ficar bem lindo, tenho certeza. Olha só. Vou cortar aqui. E vamos lá. Olha só, eu não vou ficar mexendo o meu desenho assim, ó. Porque senão ele vai ficar todo fragmentado, todo torto. Eu vou fazer sempre assim, ó. Esse é o movimento do meu stencil. Para não ficar todo errado. Mesmo que eu não passe com ele por cima do risco, eu sigo o movimento do desenho e ele vai dar certo. Vamos ver como vai ficar? Olha só, aonde eu tive que aquele movimento, ele ficou todo fragmentado. Aonde eu segui o movimento, ele já ficou todo bonitinho. Tá certo? Bom, essas são as dicas iniciais para você fazer um quilting bem lindo no seu trabalho de patchwork. Depois a gente tem técnicas mais avançadas, mas o básico está todo aqui. E eu quero que você aproveite bastante.